Olá a todos, sejam bem-vindos ao IPCast, o podcast que nasceu para inspirar, prosperar e evangelizar a sua vida. Eu sou Gia Fagundes e hoje eu recebo aqui a pastora Ruth Mara, que é pastora da primeira igreja do Evangelho Quadrangular aqui de General Carneiro. É um prazer ouvir a senhora hoje com a sua história, que eu sei que é maravilhosa, um testemunho grande. Seja bem-vinda, pastora Ruth. Obrigada e agradeço a confiança e a oportunidade de, assim, estarmos num lugar tão maravilhoso, num dia também preparado pelo Senhor. E esse é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Amém, amém. Pastora, nós sempre queremos entender, conhecer melhor as pessoas. E eu sei do seu testemunho, a senhora já contou, compartilhou conosco, mas seria tão bom as pessoas conhecerem. Mas antes disso, eu queria saber quem era a pastora Ruth antes de ser pastora. A pastora Ruth na infância, como era, né, a convivência na família, a senhora pode compartilhar conosco? Eu sou natural de Santa Catarina, nasci na cidade de Florianópolis, manezinha da ilha, perdendo mais o sotaque, né, dos manezinhos da ilha. Percebe-se? Mas falar de mim mesma, eu acho um pouco difícil, né? Porque, como seres humanos, a gente é falho. Mas eu me vejo, assim, como uma pessoa muito carismática. Eu sou uma pessoa que eu tenho um coração generoso. Eu sou uma pessoa que tenho força e sou muito, eu me vejo assim como uma mulher muito destemida, guerreira, diante de tantas situações pela qual eu vivi na infância e eu já vou estar compartilhando com todos. Pastora é filha única, tem mais irmãos, como é que é a sua história, como é que era a sua família, assim? Eu não sou filha única, Uhum. eu tenho mais 7 Ah, a irmãos, família é grande, o número da perfeição. a família é grande. Família grande e eu vim de uma infância bem conturbada. Sou filha de um pai alcoólatra e de uma mãe cristã. Hum, muita luta no lar. Muita luta no lar. O meu pai, ele era uma pessoa extremamente agressiva, violento. Ele, até fora da bebida, ele era uma pessoa tranquila. Mas a partir da hora que ele bebia, ele já se transformava. Meu pai, ele nunca bateu na minha mãe, mas ele judiava dos filhos. Ele era uma pessoa trabalhadora, uma pessoa honesta, porque os méritos a gente também não Sim. pode tirar, né? E sempre ensinou para nós que nós cuidássemos muito de não sujar o nosso nome e não ficar devendo nada a ninguém. Então, meu pai, ele trabalhava na prefeitura de Florianópolis e ele, depois da prefeitura, creio eu que por ter tantos filhos, né, não era uma vida fácil, Com certeza. ele fazia os seus extras. Então, quando ele saía do seu trabalho, ali às 6 horas da tarde, ele ia cavar poços, ele ia levantar casas, ele era encanador, ele era pintor. O que aparecesse, ele não fazia corpo mole e ele assumia e fazia o trabalho. Só que nessas questões dos extras do meu pai, muitas das pessoas que o contratavam, sabendo que ele era um homem alcoólatra e violento, ao invés de nos poupar, pagando a ele o trabalho dele em dinheiro, eles pagavam em bebida. Nossa. Então, meu pai, sempre que ele vinha do trabalho, ele sempre chegava alcoolizado. Puxa vida. E a senhora comentou que a sua mãe era cristã, né, e o seu pai era alcoólatra. Mas então, já era de berço, assim, a família já nasceu numa igreja cristã, assim, evangélica? A minha mãe, eu não lembro bem qual foi a idade que ela se converteu a Cristo. Ela era de uma família católica. Uhum. Mas muito jovenzinha, né? Ela aceitou a Jesus porque a mãe dela conheceu Jesus também, assim, também quando ainda era uma mãe jovem. E nós nascemos daí num lar já evangélico. E a minha mãe, ela deixou assim, Jean, um legado muito lindo para nós,
que foi a questão de nunca enfrentar o meu pai. Olha só. Cada vez que ele estava muito embriagado, muito violento, eu me lembro que muitas das vezes eu via a minha mãe de joelhos dobrados orando, chorando e reclamando para o Senhor. E a minha mãe não se deixava abater por esse tipo de luta que não era fácil, era um lar bem conturbado. Sim, imagina. E a igreja, a congregação pela qual nós participávamos dos cultos, né, que era a Assembleia de Deus, ela era no nosso bairro, mas tinha que descer um morro. Sim. E nessa descida, essa estrada, ela não tinha calçamento nem asfalto, era barro. Então, quando chovia, era aquele barro fininho, escorregadio. Sei. Mas ela nunca se deixou abater pela luta. E cada culto que tinha, Jean, ela nos levava. Ela colocava a biblinha debaixo do braço e ela colocava os filhos na frente dela e levava nós para cada culto. Nossa, é uma história comovente, né, pastor? Porque convivendo dentro de um lar com o pai alcoólatra e com uma mãe cristã, com certeza, e ela tendo essa sabedoria para não entrar num embate com ele, né? Mostrando para vocês o caminho da paz. E eu acho que eu lembrei agora da passagem, mostrando a outra face que nós devemos ser. A esposa tentando convencer pelo exemplo, né? Que é, Provérbios fala disso. E, e como é que foi assim esse crescimento com seus irmãos também ali nessas lutas, né? Às vezes diárias com seu pai, assim? Jean, a minha mãe, ela teve um filho que ele é antes de mim, tem a minha irmã primogênita, ele e depois eu. Uhum. Ele teve uma paralisia infantil. E como sequela, ele teve problemas de audição. Uhum. Então, eu tenho um irmão que é muito surdo. Nossa. E esse meu irmão foi o que mais sofreu na mão do meu pai. Puxa vida. Porque eu não lembro assim, do episódio, como foi quando a minha mãe deu a notícia para ele, mas eu sei que meu pai, ele rejeitou muito e demais esse meu irmão. Puxa, aquilo, mais essa luta ainda. E aí, o meu pai, antes de ir trabalhar, ele levantava às 7 da manhã, a minha mãe também, porque a minha mãe era costureira e uma costureira de alta classe. E então, assim, toda a lida da casa era comigo e com as minhas irmãs. A minha mãe chegava pela manhã, o café já estava pronto, às 7 horas, sentava, tomava o seu café, sentava a máquina para fazer os seus trabalhos, que ela costurava, né, para todo o pessoal ali do bairro. E o meu pai, ele fazia banana recheada, arrumava no balaio, muitas das vezes o bolinho de banana. Então ele saía por um caminho para ir trabalhar e os meus irmãos com balaio de banana por outro caminho para vender. Já desde pequeno, já cada um já tentando ajudar na casa, sempre de pequeno já. Sim. Então imagine, olha, né, a mãe cristã, o pai alcoólatra e um irmão com audição. Esse era o lar que a pastora Ruth cresceu. E crescendo, né, nesse lar assim, vendo a mãe cristã e essa briga com o pai, como é que foi a sua caminhada durante a juventude na igreja, né? Porque hoje em dia a gente tem bastante acesso, mas antigamente era mais difícil, né, pastor, às vezes o acesso. Então, como é que era a juventude sua na igreja, assim? O que conseguiu te prender na igreja? Deixa eu só dar mais uma pitadinha na questão ali do meu pai. Sim. Tinha momentos ali que o meu pai, nos finais de semana, quando ele não estava cavando poços, ele gostava muito de pescar, era o hobby dele. Talvez uma maneira dele descontrair, né? Distrair a cabeça. E ele levava a gente para Barra da Lagoa e para o Ingleses, que tinham praias, e lá tinha um tio meu, né? Que ele era presbítero da igreja, e tinha os cultos, então um culto muito animado, a maneira que ele tocava aquele violão era muito diferente. Os meus primos que tocavam acordeon, eles tocavam aquela gaita assim que esgaçava de um lado para o outro, e era um momento assim muito muito lindo daquele culto, onde realmente a gente sentia como criança ainda a presença de Deus. E depois, quando meu pai vinha da pescaria, que passava na casa do meu tio depois de culto, para nos levar para casa, infelizmente a gente sempre falava assim, ele já bateu o ponto. Passava em algum boteco, bebia e pegava o carro, aquela superlotação dentro de um carro pequeno, e nos levava para casa totalmente embriagado.
Meu Deus. Então, mas ele nunca, seu pai nunca frequentou a igreja nesse período de juventude de vocês? Na verdade, o meu pai, ele foi para a igreja para conquistar a minha mãe. Olha só. E aí, quando ele conquistou a minha mãe, ele saiu da igreja. E eu penso que a minha mãe pagou um preço muito alto também por uma desobediência quando o pastor da igreja, ele já conhecendo quem era o meu pai, ele aconselhou a ela a não casar com ele. Olha, E aí, depois interessante. desse aconselhamento do pastor, o meu pai, não sei como é que vocês usam o termo aqui no Paraná, mas ele fugiu com a minha mãe. Usávamos o termo assim, fugiu, né? No Aham, caso, roubou a minha mãe, roubou, raptou a minha mãe roubou. e foram embora para Santos. Uhum. E lá em Santos, a minha mãe engravidou da minha irmã mais velha. E aí a gente sabia pela mãe que já, com a minha irmã já pequenininha, o meu pai já era violento. Ele já se alcoolizava. Olha, então interessante. Então, assim, ele foi para conquistar. Aí eu então, já tenho um ensinamento para nós aqui, né, pastor? Às vezes, tudo bem que hoje a senhora é uma bênção e conquista, né, muitas pessoas aí através do evangelho. Mas algo errado, às vezes a mãe não ouvir, começou errado, né, fugindo ali, e depois disso ali, olhando assim, Deus parece que teve que consertar algumas coisas na vida. Mas Deus sempre tem planos, né, pastor? Deus sempre tem planos. A senhora também comentou que a senhora perdeu sua mãe jovem também, né? Sim. Uhum. Essa foi a pior parte para mim. Uhum. Ela tinha 40 anos de idade. Na verdade, ela tinha 35 anos quando ela adoeceu. Eu lembro, e essa cena eu me lembro, que ela estava diante da máquina, né? Dando conta ali dos seus recados, do seu trabalho, e de repente ela sentiu uma dor muito forte na perna. E a perna dela endureceu, a panturrilha. Sim. E daí ela chamou a vizinha, aí a vizinha disse assim, eu acho que tu tá tendo uma... Antes da trombose, esqueci o nome, fugiu o nome. Feblite. Uhum. Ela teve uma feblite e aí levaram ela para o hospital, ela ficou internada. Daí ela começou a fazer o tratamento, mas eu penso que pela incomodação com meu pai, por ele nunca chegar são em casa, e quando ele vinha, ele tinha que... Parece assim que o meu pai, ele tinha prazer de judiar dos filhos, mas era a bebida que Sim, ocasionava transformava a isso, vida né? dele. Uhum. E aí ela ficou internada, começou a tratar. Depois essa feblite, ela passou para trombose, com 35 anos, né? Ah. 5 anos a minha mãe teve, assim, um grande sofrimento devido à trombose, que foi atacando o cérebro. E aí ela ficou 3 meses, 4 meses e meio internada. E desses 4 meses e meio, ela não retornou para casa. E a senhora tinha que idade nessa época, assim? 19. 19 anos. E agora perde a, a base em Deus ali, a mãe que levava para os caminhos do Senhor, mas com certeza durante esses 19 anos também ela deixou tantos ensinamentos, que esses, por tanto sofrimento que vocês passaram, mas também a senhora permaneceu firme, né, da igreja, né? Eu acho que isso... Não. Devido a tantos ensinamentos dela, Uhum. a perseverança dela, não faltava nenhum culto. Eu me lembro que às vezes tinha culto na Praça 15 de Novembro. Ela, quando não podia ir, ela nos mandava ir. Tinha um presbítero também da igreja, que ele tinha um caminhão, sabe, com uma lona, botava os bancos ali. E como não tinha, assim, o policiamento que nós temos hoje, Uhum. então era aquela caravana, assim, saindo gente pelo ladrão, como diz o outro, e nós íamos para o culto na praça, culto ao ar livre em outros lugares. E ela mostrou, assim, que não era o problema tão violento que ela tinha em casa com meu pai, porque esses problemas, os netos sabem que trazem traumas, Com certeza. dores na alma e marcas, né? Uhum. E só que quando Deus resolveu levar a minha mãe, eu não consegui continuar. Eu não consegui porque às vezes parece até ignorância falar assim. Eu dizia assim para Deus, Deus, por quê?
por que ela? Por que não ele? Eu às vezes falava assim para Deus, mas por que não ele? Né? Diante de tantas marcas que a gente tinha negativa, Sim, marcas no corpo e principalmente na alma. sim. E aí eu perguntava assim, mas por que que tu resolveu levar a minha mãe? E tão jovem, né? Por quê? Porque a minha mãe era a nossa estrutura. Claro. A minha mãe era o nosso porto seguro. Cada vez que o meu pai estava, eu digo que era possesso, Sim. ela tentava impedir dele nos machucar. E eu lembro que muitas das vezes ele empurrou ela, né? Porque ele queria nos agredir. Então, eu não consegui prosseguir, pastor Jean, porque eu me revoltei. Sim. Realmente, assim, meu coração se fechou. Eu sei que muitas pessoas passam por isso quando Sim. perde um ente querido, principalmente em uma idade ainda jovem. A gente se fecha dentro da gente. Na verdade, a gente se aprisiona na alma. Sim. É meio os questionamentos, né, pastora? A gente se isola. E eu teve um dia assim que eu coloquei assim o meu grito da alma, assim, eu sufoquei num travesseiro. Eu não dormia, eu não comia, eu perdi o meu emprego porque eu estava fraca, já não conseguia sair da cama. E eu indagava a Deus e eu dizia, quem somos nós, né? Mas num momento de fraqueza, de ignorância, Sim. hoje eu entendo e eu dizia, Deus, eu não te perdoo por teres levado a minha mãe. Então, isso fez com que houvesse um bloqueio Sim. na minha alma. E depois de muito tempo, 3 anos depois, aí eu ia nos cultos assim, com meus irmãos, né? Mas eu não participava de mais nada. Tinha E endurecido o coração. eu endureci. Meus Endureci o irmãos coração. continuaram, né? Sim. Firmes. Uhum. Mas eu me revoltei muito, porque eu era muito chegada à minha mãe. Sim. E ela... E, na verdade, os meus irmãos sofreram, continuaram e me convidavam para ir no culto. E um desses cultos eu fui, e aí Deus veio e falou comigo. Que Deus tinha um propósito para a minha vida, que eu não podia parar. Mas o maior problema que eu acho que houve foi quando, na perda da minha mãe, sendo 8 filhos que ela deixou, né, sem mais uma estrutura, Uhum. nós não tivemos um apoio. Nem da igreja que ela servia a Deus, Sim. e nem um apoio psicológico. Claro. É importante agora, pastor, a gente colocar até, porque é emocionante esse momento que a senhora conta para nós, compartilha. E muitas pessoas, às vezes, né, pensam, o crente não sente, não questiona, é tudo Deus, né? E às vezes, uma pastora questionando, às vezes, Deus. E com certeza já apareceu muitas pessoas durante o seu ministério que também chegaram com o coração endurecido por uma perca, por uma dor, assim. E, e essa experiência dolorosa, difícil que você deve ter passado, com certeza hoje a senhora tem usado também, Sim. né? Veja, eu tinha só 19 anos, gente, Sim. adolescente, uma jovenzinha. E então tu não tem ainda esse amadurecimento, Sim. né? Uhum. Para entender que Deus é soberano sobre todas as coisas e a vontade dele sempre vai prevalecer. E na minha trajetória de vida e na minha caminhada, sim, eu tenho encontrado muitas pessoas que também na minha idade ou até mais jovem que perderam, né, sua mãe, seu pai, um ente querido e que se aprisionaram também na alma, que se isolaram. Eu não me isolei porque eu tive que continuar trabalhando, perdi emprego, mas depois fui atrás de outro. Sim. Eu não busquei fazer com que o luto se tornasse a minha bengala, Sim. a desculpa para viver assim de autopiedade, né? Isso que eu digo para ti que eu acho assim que eu sou muito guerreira, Claro. porque eu procuro sempre ultrapassar aquilo que tenta me parar. Eu sempre procuro prosseguir. Sim. Eu sempre procuro me ocupar de alguma forma, e foi o que eu fiz na época, né? Mas eu tenho aconselhado assim muitas pessoas, inclusive no sábado passado que nós tivemos culto numa casa, Uhum. e uma das pessoas que ali estavam, ela, por incrível que pareça, eu encontrei ela na mesma situação que eu me encontrei há 30 e poucos anos atrás. Não acreditando mais em Deus, brigando com Deus, e os porquês, porque a mãe dela ainda foi pior do que a minha, no caso também faleceu com 50 anos, a mãe dela, Uhum. só que foi num infarto fulminante.
Não teve um processo. Não teve um processo. A minha mãe foram 5 anos, né? Teve um sofrimento Nesse ali, né? processo. Então, quer dizer, querendo ou não, a gente meio que estava se preparando para, principalmente naqueles 4 meses que ela ficou internada, que a coisa estava grave, né? Era grave. Então, eu consegui conversar com ela, falei para ela que Deus tem seus propósitos, porque Deus conhece o futuro, o que poderia ser da vida delas no futuro, eu tirando pela minha mãe, o que poderia acontecer com a minha mãe se ela continuasse, Deus não tivesse tirado ela desta situação. A gente não entende os porquês de Deus, né? Se atrás eu estudava sobre isso aí, os porquês de Deus, e eu caí na passagem do jovem cego, né? Quem que pecou? Por que pecou? Por que ele nasceu cego? Jesus fala assim, ele nasceu cego não é porque ele pecou, alguém daquele Nem pecou, os pais, é porque agora Deus se manifesta. Sim. E muitas vezes nós não entendemos que há certos momentos na nossa vida que Deus quer manifestar a sua glória em nós. E às vezes tem pessoas que vão antes do tempo, porque às vezes ele quer assim, porque ele quer tratar de uma outra forma com as pessoas. Sim. E nesse período, então, pastor, agora que a senhora teve essa forte experiência, né, difícil experiência, assim, então a senhora teve um questionamento sobre Deus, sobre a existência, até sobre a existência de Deus. Existe, então, um antes e um depois no seu relacionamento com Deus? Ou foi uma volta novamente, assim, porque como a senhora nasceu em berço evangélico, né, nasceu ali, tem esse período difícil, e daí depois a senhora voltou para Deus. Como é que foi essa volta? 3 anos depois eu voltei, né? Não demorou tanto, né? Sim. Tem gente que nem volta mais, né? Mas nesse dia que eu falei que eu fui na igreja com meus irmãos, que Deus falou, tinha um propósito. E Deus, a gente não lembra assim, né? Que Deus fala num momento assim, mas eu lembro que ele falou assim que ele tinha um propósito para a minha vida. E desde criança, por incrível que pareça, sempre eu e meus irmãos, como nós éramos muito ligados, conectados em Deus, por causa da minha mãe, quando ela ia orar também, muitas vezes ela colocava nós para orar antes que o pai chegasse, porque ela já sabia que a turbulência estava chegando, né? Então, Difícil. A gente acabou vendo nela esse exemplo, né, de fidelidade, e eu e meus irmãos, muito jovenzinhos, crianças ainda, nós fomos batizados no Espírito Santo. Então já teve uma experiência com Deus bem antes. Bem antes. Então, ali, às vezes, quando chamavam um missionário, um pastor para vir pregar, geralmente ele vinha na família da minha mãe e trazia essa palavra de propósito. E realmente o único que não participa da igreja é esse meu irmão que é mudo surdo. Os demais, todos compromissados com o reino de Deus. Todos envolvidos com a obra. E tem assim, além desse episódio quando criança que a senhora lembrou, existe um outro episódio da sua vida que é muito marcante da presença de Deus na sua vida? Algo assim que aquele dia foi especial, aquele dia foi maravilhoso, assim? A senhora tem uma passagem? Tem. O dia que eu estava muito quebrada, assim, na minha alma ainda por esse episódio, porque eu levei uns 20 anos para ter somente a lembrança e a saudade sem a dor. 20 anos convivendo com aquela dor. Foram 20 anos, por isso que eu digo que não é um processo assim que ele é rápido. Dependendo da pessoa, eu não sei dizer como meus irmãos reagiram mediante essa dor. Mas eu levei aproximadamente 20 anos para superar. E um dos momentos, fechar a cicatriz. E um dos momentos mais impactantes na minha vida foi que um culto que eu fui, eu estava em Sumaré, em São Paulo. E eu estava com muita saudade da minha mãe. Muita, muita, assim, aquela saudade que corroía a alma. E naquela noite anterior a esse culto, eu tinha sonhado com a minha mãe. Tinha sonhado com ela. E quando eu estava nesse culto, eles perguntaram assim se alguém gostaria de receber um abraço. Eu achei muito lindo, por um culto. Que viesse ali na frente, que alguém iria te abraçar. Quem sabe, olha como Deus fez, como Deus preparou o momento para mim. Diante daquela gentarada que estava lá, aquela multidão, veio uma mulher, eu estava com meus olhos fechados, chorando muito, muito comovida.
E ela me abraçou e ela disse: você quer um abraço apertado, leve? Aí eu disse: bem apertado. Ela disse: sinta-se abraçada pelo Pai. Nossa, olha que experiência, né, pastora? Então, nossa, Uhum. aquilo ali me impactou e foi uma forma assim daquele abraço que eu recebi como o abraço do Pai. Aquele abraço, ele matou aquela imensa e dolorosa saudade que eu estava da minha mãe. Que experiência, né, pastora? Porque às vezes a gente é um gesto às vezes simples, né? Um abraço às vezes é um gesto simples, mas às vezes um abraço ele pode trazer cura no Sim, coração, cura. Me né? trouxe. E então a senhora, isso já é um testemunho maravilhoso. E muitas pessoas nesse questionamento que a senhora fez, como a senhora falou, saem da igreja e não querem mais nunca mais voltar para a igreja. Mas a senhora foi persistente e falou sobre o chamado, o propósito. Então, quando que começa a surgir o desejo da pastora se tornar pastora, né? A Ruth agora virar pastora. Como que foi esse momento, pastora? Esse momento se Uhum. deu, né? Depois que eu voltei para Jesus, eu fui para a quadrangular. Aí eu já não fiquei mais na Assembleia de Deus, Sim. até pela falta de apoio, que no momento que nós mais Sim. precisávamos, nós não tivemos. Difícil, né, pastora? Isso, se nós olharmos no ministério, isso é grave. Sim. Então eu olho muito isso para mim não falhar nessa parte. Por isso eu sou muito presente na vida de pessoas que me chamam, que precisam de mim, de uma oração, de um aconselhamento. Eu tenho pressa de atender, Sim. porque às vezes a gente não sabe o tamanho, né, da ferida que está na alma. Olha, interessante isso. Uhum. É. E eu fui para a quadrangular e aí eu comecei a servir a Jesus, já cantava, né? Sim. E as oportunidades foram vindo, fui cantando. Uhum. E até que um dia o pastor da igreja quadrangular de Biguaçu, Uhum. pastor Nassete, ele me convidou para fazer o Instituto Teológico Quadrangular. Uhum. Que ele dizia assim, ó, tu tem um potencial, porque quando eu ia cantar, eu também ministrava. Então Uhum. ele viu o que eu não vi, ele viu em mim um potencial de pregar a palavra. E aí eu fiz o Instituto Teológico Quadrangular, né, aquele Sim. 1 ano básico, né, Sim. que hoje consegue concluir até o 3º ano. E aí eu passei em todas as etapas, fui à convenção Uhum. estadual, recebi a credencial de obreiro, né, credenciado, e a partir dali eu comecei a auxiliar ele no ministério. Uhum. Teve um culto que ele passou para mim, que foi os cultos de terça-feira, culto de oração, e ali eu fui tendo essa desenvoltura, né? Porque o culto de oração é o culto melhor para te Aham. começar a treinar, então ali foi o meu treinamento. Claro. E aí depois dali veio a oportunidade de eu ser pastor auxiliar, e tornei pastor auxiliar, auxiliava com muita excelência tudo que Uhum. me colocava as mãos. Depois eu fui coordenadora regional de mulheres por 8 anos, diretora de ITQ por 8 anos. E aí até que o pastor Parisotto, que é o coordenador, nosso presidente estadual, ele me colocou um desafio maior, de assumir uma igreja. Daí eu assumi essa igreja, depois eu assumi uma outra igreja em Canelinha, depois, né, Uhum. Penha, e aí dali eu fiz a faculdade em teologia na Uniaselv, Uhum. me formei, depois eu fiz pós-graduação em sociologia e filosofia, Olha só. e ano passado eu fiz também a pós-graduação no transtorno do espectro autista, Interessante. porque hoje como pastora eu entendo que todo pastor ele precisa se atualizar, Com certeza. porque sempre coisas novas ou diferentes aparecem sem aviso. Então, eu penso que a igreja ela tem que estar preparada para a inclusão dessas pessoas, crianças, jovens e adolescentes e até adultos que estão chegando na nossa igreja com um transtorno do autismo, né? Essa é uma área que as crianças são o nosso futuro, né, pastora? E eu Sim, acho assim, que é uma área que tem que ser muito mais investida e esse é um trabalho muito lindo que a senhora faz, né, de conhecimento desse espectro, né, que hoje está tão grande na sociedade.
Mas então a senhora contando agora, né, nessa passagem, a senhora se torna pastora, muitos desafios com certeza também para assumir igreja, né, porque eu fico tentando imaginar, como a senhora contou, muitas pessoas deviam até vir a senhora justamente com esses problemas emocionais. Sim. Deus, eu imagino Deus levantando a senhora para tentar curar, muitas vezes, justamente essa área das pessoas. Geralmente, até hoje, pessoas que me procuram, geralmente porque estão feridas na alma. E a ferida da alma, ela não se cura de um dia para o outro. Às vezes, até a gente, como pastor, a gente faz aquela oração, que é uma autoajuda, né? Sim. Te conectar com Deus, pedir ali o auxílio dos céus sobre a tua vida. Mas eu nunca fui ignorante ao ponto de não entender que Deus também nessa terra, nessa vida, deixou especialistas, pessoas que se especializaram numa área específica para cuidar do ser humano. E eu indicava muitas das vezes o psicólogo. Quando não o psiquiatra, dependendo do Sim, grau, entendi. né, que a pessoa já se encontrava, quando a questão ali da tentativa de suicídio. Então, ali tu já sabe que o encaminhamento já não é mais para um psicólogo, né? Ali tu já tem que encaminhar diretamente para o psiquiatra, né, para todo um tratamento. Tanto que isso, pastor Jean, mexeu tanto comigo que o pastor é que diz assim, nossa, como essa mulher gosta de estudar, como eu estou fazendo um curso, na verdade, a faculdade em psicanálise, Uhum. e agora também eu vou entrar num curso de terapia emocional, para trabalhar, Sim. né, essa questão emocional com mais Mais, propriedade, mais propriedade. né, com mais conhecimento. Sim, é porque é importante a senhora falar, né? Porque muitas pessoas, às vezes, não têm forças para buscar, às vezes, né? Vão até na igreja, estão passando um processo de depressão hoje ali, e não tem força para buscar, né? Então, às vezes, a gente aconselha né, um especialista, a pessoa fala, não, isso aí não é de Deus, Hum, né? E eu achei interessante a senhora trazer esse comentário, por causa que, às vezes, Deus também deixou essas pessoas, né, sim, com sabedoria. principalmente, né, Uhum. porque, como a gente fala, a alma, né, ela foi ferida a longo prazo. Às vezes tem aquele ferimento traumático do momento, né, como uma perda repentina, principalmente, né? Mas eu vejo que por muitos estarem num processo, né, passaram por um longo período de trauma, então ela precisa, sim, colocar para fora, conversando, expondo a situação, para que ela, talvez até numa consulta, que eu vou me tornar uma terapeuta logo, logo, Sim, sim. além dela estar falando, ela está se curando, porque ela está jogando para fora o sentimento que estava Uhum. trancado dentro dela, congelado, e ela está conseguindo, que não é Sim, fácil, não são todos que abrem a sua alma, sim. mas o fato dela se permitir abrir a sua alma e expor já é Uhum. libertador. É interessante a senhora falar isso e expor isso, porque a senhora, além de ser uma pastora, tem o conhecimento e teve a causa. A senhora passou por isso. Sim, A senhora teve o conhecimento empírico, então a senhora sabe o que está falando. sim. Né? Então, às vezes, para deixar as pessoas que estão nos assistindo ali, essa é uma mensagem importante que a senhora acabou de falar agora, que você se abrir, procurar alguém para se abrir. A Bíblia fala em Eclesiastes, fala, não é bom que o homem ande só. Se ele cair, vai ter alguém que levante. Isso. Né? Então, às vezes, você que está ouvindo agora essa conversa e às vezes está passando por um processo, né, com depressão ou algo assim, procure ajuda, né? Estenda a tua mão, né? Fale com alguém e com certeza Deus está preparando alguém para ajudar você, né, Sim. pastor? E um pouco eu conheço da vida da senhora também, todo esse conhecimento, né, que a senhora foi adquirindo durante o tempo, toda essa vivência, a senhora tem uma experiência muito bacana que é um dia eu desejo também, que é conhecer Israel, né? Eu vou te levar lá. Amém. Vamos participar juntos, porque eu queria que a senhora comentasse um pouquinho rapidamente assim, qual que foi essa experiência de ir até Israel, de conhecer a cidade santa, né? Então, é uma experiência que todos deveriam passar. Hum. Somente, né, quem é cristão. Uhum. Eu tinha agência de turismo e eu trabalhava com excursões para Israel. Então, eu levei muitas caravanas, Nossa. mas apenas duas eu fui para guiar.
as demais, os guias, né, contratados pela agência Sim. e pela operadora, então levavam o povo. Mas a primeira vez mesmo que eu decidi acompanhar a caravana e ir para Israel, engraçado que tem gente que vai para Israel e quando volta, né, às vezes até na sua pregação, fala muito, eu fui para Israel, vocês não me veem falando, né, que eu fui uma vez ou outra assim que eu cito. Mas quando eu fui para Israel, sempre a minha viagem, a gente não deixava de passar pelo Monte Sinai. Que, na verdade, o guia local, ele não aprova a subida ao Monte Sinai por ser muito íngreme, sobe-se à noite, e se acontecer alguma situação, não há acesso para socorro. O Monte Sinai é um monte tão importante que é ali que Moisés recebe os 10 mandamentos, né? Então é um lugar Deus desceu, né? E aí, e lá a glória de Deus fazia com que o rosto de Moisés brilhasse. Né? Nossa. E olha só, meu maior desejo de ir para Israel era, na verdade, conhecer o Monte Sinai. Olha. Aí eu disse assim para o Senhor, Senhor, eu quero conhecer o Monte Sinai. Por quê? Porque era lá que tu levava Moisés para conversar. Era lá que o rosto dele brilhava. Foi lá que tu deu para ele, né, os 10 mandamentos, né? E tu te apresentava para ele. Então, Senhor, eu às vezes sou assim meia filha dengosa desse papai, né? E eu dizia assim, então, Senhor, quando eu subir lá no cume do monte, que eu colocar o pé no cume do monte, eu nem sabia o tanto que tinha que caminhar para chegar até lá. Eu quero que o Senhor me coloque uma marca. Interessante isso. O que aconteceu? Subimos, um pouco a pé, um pouco nos camelos, e tem uma parte lá que tu tem que ir, tu e a tua força de vontade para prosseguir, que tu sobe mais 700 degraus. Nossa. Só que esses degraus não é um degrau bonitinho, né? É pedra sobre pedra, que é onde tem os riscos de uma queda. Subimos, tal. Jean, acredite se tu quiser. Quando eu coloquei, porque lá em cima ele tem tipo uma base, que tem um lugar para fazer as orações e tal. Nós saímos meia-noite, chegamos quase 6 horas da manhã no cume do monte. E quando eu coloquei o meu pé naquela base, eu não acredito. A glória de Deus, assim, ela foi derramada assim de uma maneira que não tinha católico que não se derramasse a presença de Deus, que se converteram ali e que dizem assim que sentiram algo muito diferente. E eu, quando eu levantei a minha mão para o céu para agradecer a Deus por eu estar ali, e eu disse, né, lá atrás que eu queria uma marca, a minha mão direita. É como se o Senhor cortasse aqui, ó, ao redor da minha mão bem certinho, puxasse a pele, colocou uma bola de fogo, fechou. Eu desci do Monte Sinai com aquele fogo na minha mão que me queimava. Às vezes eu dizia assim, Deus, alivia um pouco porque está doendo. E Deus me deu essa marca, pastor Jean. Eu falando contigo e está queimando. E eu sei quando eu estou orando por uma pessoa doente, e eu sei quando ela está sendo curada. Porque essa mão, ela começa com essa bola de fogo, e a pessoa que está recebendo a imposição dessa mão, ela sente esse calor. Deus usa a senhora para... E a pessoa é curada. Olha. E vejam aqui, o Deus nosso, Deus do amor, mesmo que a senhora questionando, ele não nos desampara, né? Ele não nos deixa, né? A senhora orou a ele, pediu e ele deu um dom, né? O dom de cura através da vida da senhora, né? Através dele. Que interessante essa marcante, né? Esse momento. Deus, assim, ele não, vamos dizer assim como um pai, né? Ele nem ligou muito para o que eu falei, porque eu ainda era uma adolescente, ele uma jovem, 19 anos, certo? Ele pensou, só fala bobeira. Às vezes eu imagino Deus em algumas situações que a gente faz, né? Que a gente falha, né, pastor? Ele olhando para a gente e falando assim, não sabe de nada. Calma aí, filho, calma. Você não sabe de se nada. tu soubesse, se né? tu soubesse o que eu tenho preparado para você, verdade. né? O que eu tenho preparado para você. Interessante. Um dia eu tenho que ter essa experiência também em Israel, né? Eu sei que a subida ao Sinai parece que ela é bem longa, né? Ela demora um bom tempo lá, né, para ir, né? Sobe à meia-noite e chega lá no pôr do sol. Olha, a noite inteira de subida. Meu Deus. Né? Então, pastor, assim, então agora, né, essa experiência que a senhora teve, né, Deus usou a senhora muito,
né, tem usado, pelo que eu vejo, através dessa parte emocional, tanto que a senhora tem se especializado nessa área emocional da vida das pessoas, e é uma área que prejudica muito uma pessoa. Eu Sim. já vi grandes homens fortes, e aí não importa se a pessoa é bem de vida, se a pessoa é pobre, infelizmente não importa. Não tem idade, Não não tem tem cor, idade não tem para raça, não é. chegar numa situação É. dessa, né. Então Deus continua capacitando e continua usando a senhora, né. Eu falei, o testemunho da pastora aqui, eu falei: "Nós estamos fazendo um pequeno recorte", porque eu tenho certeza que a gente teria a parte 2 e a parte 3 de tantas experiências que a senhora já teve aqui, né. Então, pastora, nesse momento que a gente chegamos aqui, já está perto do fim, é o momento que eu sempre com meus convidados eu peço para agora é o abrindo a Bíblia. No abrindo a Bíblia, a senhora vai escolher um versículo que a senhora tem um carinho especial por ele, e eu queria que a senhora comentasse um pouquinho sobre esse versículo que a senhora vai ler, para deixar aqui para os nossos, né, pessoas que estão nos assistindo aqui, né. Essa é a versão na NVI, né. Então, né, eu acho muito a Bíblia ela é num todo fantástica, porque é a voz do Senhor a falar conosco, né, mas uma da leitura que eu quero deixar hoje, aqui nesse lugar tão lindo, né, esse espetáculo aqui da natureza, das mãos de Deus, Que Deus nos preparou, que Deus nos preparou, né, até para alegrar nossa alma. com certeza. É um salmo que é tão conhecido pelas pessoas, que é o Salmo 91, quando fala que aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, tu és a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu Eu confio. confio. Então, esta palavra, ela fecha com o meu testemunho dessa tarde, porque eu confiei no Senhor, mesmo eu falhando, mesmo eu me distanciando, mas Ele nunca e em momento nenhum me abandonou. Ele sempre estava ali, mesmo diante de muitas vezes das minhas revoltas, das minhas indagações. Ele estava ali cuidando de mim, como nós falamos agora. Certo? Ele Sim, olhava e dizia: Sabes de nada. Tu não sabe o que tem preparado para ti, o que eu ainda vou fazer através de ti, porque essa dor, ela me ensinou a sentir a dor do outro. entendi. Veio essa empatia. Sim, Hoje, eu sei quando uma pessoa está sofrendo só no olhar. sim, E eu consigo dizer para vocês hoje com toda a certeza que o perdão, ele é libertador, o perdão cura. Porque eu tive a oportunidade de conversar com o meu pai, porque eu precisava entender por que ele era assim. E fora da bebida ele era uma outra pessoa, mas por que ele era sim. tão violento? E eu fui conversar com ele, ver que eu já era bisbilhoteira desde pequena. E é de Deus, pastor, porque a pergunta que eu ia falar assim, como que a senhora tratou o perdão, né, com o seu pai, com a sua família, como é que estava aqui escrita essa pergunta, olha só, viu. E eu Uhum, disse, uhum, eu me sentei com meu pai, depois da morte da mãe, ele uhum. casou um ano depois, né, minha madrasta. E primeiro eu convidei ele para ir no encontro com Deus. E ele se armou. Eu levei um ano orando por ele, juntamente com o pastor Nassé, que foi meu pastor lá, Uhum, orando por ele para ele ir nesse retiro. uhum. Até que um dia ele aceitou ir. E quando ele foi lá, ele veio totalmente transformado, aceitou Jesus e começou uma caminhada com Deus. Olha só. Teve uma caminhada com Deus. E um dia eu me sentei com ele depois da conversão dele e eu perguntei para ele, porque meus irmãos nunca perguntaram. E eu cuidei muito, além de tudo, quando a mãe morreu, meu pai se entregou cada vez mais para a bebida. E eu acabava cuidando do meu pai. Eu vinha do trabalho e antes de eu ir para casa, eu passava na casa dele Uhum. e eu cuidava do meu pai embriagado. Olha E só. aí eu falei com meu pai e perguntei para ele como foi a infância do meu pai. É preciso nós entendermos por que ele tinha aquela reação. Tu vê, eu nem Uhum. entendi ainda das questões emocionais, né? Sim, Mas aquilo me deu um despertamento. Alguma coisa ele tinha também de trauma, que claro. ele não conseguiu superar e, na verdade, ele passou aquilo que ele viveu. Ah, interessante, pastor. Uhum. E aí, o pai dele,
ele tinha 6 anos de idade, quando o pai dele morreu nos braços dele. Nossa. Aí a minha avó depois casou e o padrasto dele era rude com ele. E ele, com 6 anos de idade, além de ter assistido a morte do pai dele no braço dele, Imagina isso. e saber que ele não podia fazer nada mais pelo pai dele, o padrasto judiava dele ao ponto de muitas vezes ele fugir de casa e dormir no mato, com 6 anos de idade. Então, essa parte da história que ele me contou fez com que houvesse dentro dele uma revolta com Deus. A mesma revolta, de certo, que eu tive, ou talvez pior. Sim, entendi. E como ele não sabia lidar com essas emoções, ele passou essa ira, tipo uma vingança, Sim, ele tentou passou descontar, para os filhos, tipo, descontar nos descontava filhos. nos filhos. E então, continuando, o perdão, ele cura a alma. Naquele dia, na conversa com meu pai, que ele passou para mim a infância dele, que não foi nada fácil. Eu entendi o meu pai. Imagina, né? E ele chorou de um lado e eu chorei do outro. E eu pedi para ele perdão. Porque, como eu falei lá no início dessa história, quando Deus levou a minha mãe, eu perguntei para Deus, mas por que o Senhor levou a mãe e não ele, que era o meu pai? É porque Deus precisava fazer com que ele passasse agora por um processo de encontro com ele, de uma regeneração na alma dele e um conserto com a família. Sim. E aí ele me abraçou e pediu perdão. Aquele perdão da alma, assim, que o grito dele ecoava. E a gente se abraçou e eu vi que aquilo ali, aquele abraço, aquela verbalização dizendo eu te perdoo, mas também me perdoa. Aquilo ali para o meu pai e para mim foi libertador. Aquilo ali curou a gente, assim, sentiu como Deus arrancando de nós verdadeiramente o peso que ele levou sobre a cruz de Calvário. Meu Deus, pastor. Que história. Eu escutando assim, quando a senhora começou a contar sobre a sua mãe, a gente também fica indignado às vezes, né? Mas a gente não entende nada a Deus, né? Não. A gente não consegue entender quem é Deus mesmo. Porque a sua mãe, a história dela maravilhosa, a mulher buscando sempre a Deus, e a gente entende como salva. E a gente tenta olhar para Deus e falar assim, viu, ela já está aqui comigo. Mas o pai ainda precisa passar um processo. Eu ainda quero ele. E ele tem que ficar mais um pouco, porque nós compararmos a nossa vida com a eternidade, que é 70, 80, perante a eternidade, né, pastor? E então ele precisava ficar um pouco mais para justamente ouvir isso aí, trazer essa cura para vocês e a cura para ele também. Nossa, pastora, maravilhosa esse testemunho, né? Com certeza as pessoas que estão ouvindo aí estão impactadas porque muitas pessoas não entendem a convivência no lar. Às vezes um jovem hoje em dia está passando por uma situação que não entende os pais e está revoltado com os pais, mas não entende muitas vezes que há traumas no passado. Sim. Há traumas no passado que prejudicam, e é só Deus para poder trazer essa cura. E como eu vejo assim, como Deus foi maravilhoso, que Deus me deu essa sensibilidade e esse raciocínio de buscar no meu pai, porque eu penso que a cura dele e a libertação dele, da alma dele, estava nessa conversa. Dele me passar o que ele passou na infância e eu entender que, como ele não tinha jeito de solucionar ou parar toda essa situação, ele passou adiante. Sim. Como uma vingança, né? E aí, quando ele reconhece também o quanto ele errou, passando adiante aquilo que ele passou, que ele não deveria querer isso, né, para a geração dele, ele foi curado. Depois, fazem 4 anos que o meu pai já partiu para a eternidade, com 70 e poucos anos, em 2021, e
Hoje, o que mais, assim, alegra o meu coração é saber que verdadeiramente o propósito de Deus na casa era para o meu pai. E hoje ele está com Cristo. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Porque eu não desisti do meu pai. Em que ano, mais ou menos, que foi essa experiência, esse momento de perdão, pastor? Na vida dele, tinha por volta de quantos anos? O meu pai, É, ele estava ali com seus próximos seus 70 anos, 70 ou 60 e poucos anos, próximo ali dos seus 70, 70, quase 70 anos. Então se veja uma vida inteira, às vezes, longe de aprisionado Deus. Aprisionado. na alma. Aprisionado. Na alma e nos pensamentos dele, né? Uhum. Eu imagino assim, que quando ele fazia toda aquela arruaça, aquela bagunça na casa, aquela violência toda, quando ele estava ação, eu acho que ele mesmo se confrontava com aquilo ali, na realidade dele, aqui dentro. E eu acho que quando ele estava ação, ele não gostava nada do que ele fez, das atitudes dele. Mas ele não sabia como gerenciar isso. Entendeu? O ser humano, ele é muito complexo. Sim, é como a Na senhora mente, falou, ela é muito como a complexa. senhora falou, é um aprisionamento. Satanás usava a bebida e amarrava. Sim. E a gente sabe que a bebida, ela tira todos nossas coordenações motoras e sistema de decisão, e ele acabava agindo dessa forma, colocando para fora, muitas vezes, né, essa dor do passado na vida dele. Sabes que antes dele falecer, ele estava no hospital e ele estava entre a vida e a morte, mas ele não conseguia se desligar daqui. E aí o pastor Vilton veio na mente dele de trazer o meu irmão mudo para um concerto. E aí o meu irmão chegou lá, ele já estava entrando em coma. Quando ele ouviu, porque o meu irmão, ele só faz som, né? E aí quando ele olhou o pai, ele nem sabia que o pai estava internado, que a gente estava escondendo essa realidade dele. Ele tinha muita mágoa do pai, ele tinha muito ódio do pai, ao ponto de dizer para nós assim, que quando o papai, porque tinha bigode, então quando o papai morresse, ele ia soltar muito foguete. Olha, esse era o desejo do seu irmão. A raiva que ele A tinha. raiva Então, que na ele verdade, tinha. eu penso que ele também, talvez até pensou e falou com Deus do jeito dele, por que a mamãe e não o papai? Entendeu? Sim. E quando ele chegou no hospital, né, eu vi o tu falando porque eu já estava aqui em General, eu não fui lá, só fui no velório do meu pai. Quando ele chegou, que ele deu de cara com meu pai naquela situação, e ele, pá, pá, meu pai ouviu. As lágrimas correram nos olhos do pai e ele tentou reagir, mas ele não conseguiu. Sim. Daí o meu irmão, o pastor Vilton, começou a trazer a memória do meu pai, um passado, o que ele prejudicou o emocional, principalmente do meu irmão, que não tinha como desabafar falando. E o meu irmão também, ele depois se tornou agressivo e ele também caiu na mesma situação do meu pai com a bebida. Ele só parou porque ele teve a pressão, um pico de pressão alta, e o médico disse para ele que se ele não parasse de beber, ele morreria. Mas ele já estava no mesmo caminho, uma maldição. Uma maldição hereditária. Que na verdade, Satanás ele estava pegando, né, esse ponto inicial, essa brecha, para começar a trabalhar em toda a família. Essa brecha para poder essa entrar. brecha. E aí, ali o meu irmão, o Vilton, trouxe a ele a memória dele, tudo que ele ocasionou na família, o meu irmão mudo e tal. Aí o meu irmão deu a mão para o meu pai, aí ele apertou a mão do meu irmão, houve um perdão. E, cara, ele não conseguiu verbalizar o pedido de perdão, mas no aperto de mão. Sim. Como se o meu irmão também tivesse sido curado liberando ele naquele momento, meu pai, e no outro dia o meu pai partiu. Nossa, meu Deus, que história, pastora, que história. Eu sabia que ia ser tão emocionante assim. Pastora, não quero, né, tomar muito o seu tempo, é uma conversa maravilhosa que eu estou tendo com a senhora aqui. Quantas experiências estamos trocando aqui,
a palavra na minha cabeça que não sai aqui, existe um tempo determinado para todas Todas as as coisas. coisas. Existe um tempo. Às vezes você está nos ouvindo e não sabe o que está acontecendo com a tua vida. Pode ter certeza, Deus está trabalhando e Deus está agindo e o tempo certo as coisas vão se alinhar, né? Às vezes parece não acabar, né? Parece que não vai nunca mais acabar. Eu aposto que esses momentos que a senhora foi com seu pai parece que nunca mais ia ter fim, né? Hoje até tem saudosismo, né? Hoje tem Sim, até a lembrança, um pouco da saudade, né? Não seria saudade, mas a lembrança com certeza teve momentos bons, porque ela falou seu pai foi um homem trabalhador, teve o, né, o momento dele, infelizmente, né, por traumas do passado, carregou isso, mas o importante é que houve o perdão e houve a cura, e né? meu pai nunca deixou nós passarmos necessidade. Pastor, eu queria então, esse encerramento maravilhoso, tá sendo um IPcast sensacional, né? Agora vocês viram, as vaquinhas vieram aqui escutar a conversa, os peixes eles estão pulando aqui tentando ouvir mais a conversa porque está sensacional mesmo. Eu queria que a senhora deixasse uma mensagem, né, para o pessoal, queria que, né, um conselho, falasse com alguém, que o teu coração agora seja aberto e a câmera é sua aí, pastor. Eu gostaria de deixar a seguinte mensagem para o seu coração: liberar o perdão é o primeiro caminho para que a sua alma não fique aprisionada a pensamentos e ela não chegue num estágio de um sangramento, um coração hemorrágico. Que você possa, na trajetória da sua vida, entender, como falou aqui o pastor Jean, que debaixo do céu há tempo para todas as coisas. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de sorrir, há tempo de chorar e há tempo de partir desta vida. Então eu digo para você, independente do tamanho da situação pela qual você está vivendo hoje, talvez um trauma, talvez a dor da separação, talvez esteja com o coração pesaroso de um luto, mas olhe para o céu, olhe para Cristo, porque Ele nunca vai te abandonar. Por mais que você pense que esteja sozinho na caminhada e nessa trajetória da vida, eu digo para você que Deus se levanta do seu trono para assistir a tua vida. Então, que você possa fazer no seu quarto, lá no secreto, uma oração a Deus e dizer: Senhor, Tu és o meu socorro, bem presente na hora da angústia, porque essa sempre foi, no meu pensamento, as minhas orações, que Ele era o meu alto refúgio, foi e continua sendo. Deus te abençoe. Amém, pastor. Amém, pastor. Olha, glória a Deus. Pastora, Deus abençoe a senhora. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. Eu tinha plena certeza que essa conversa ia ser sensacional com a senhora, pelo seu testemunho que a gente conhece a sua vida, né? Conhece o seu trabalho, tem acompanhado, né? Ela é minha pastora aqui na igreja, né? Então eu sou suspeito a falar dela e não poderia ser diferente, né, de estar aqui com a senhora nesse terceiro episódio. E o IPcast é isso mesmo, pessoal. A intuição dele sempre é esse, é inspirar, trazer a prosperidade para a vida das pessoas, evangelizar, né? Mas principalmente saber que Deus tem um plano para a sua vida. E através desse podcast aqui, quero que a tua vida seja tocada. Deus abençoe muita vida. Você que ficou até aqui, meu muito obrigado. Curta, compartilha, né? Deixa nos comentários o que mais você tocou nessa mensagem aí. E que a tua vida seja sempre abençoada. Deus abençoe.